Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, último dia de 2019, né? Vamos fazer aquele momento de reflexão. Nosso irmão Washington vai falar sobre espírito, a interpretação espírita do espírito. Vamos orar então. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que nosso irmão que fará uso da palavra possa ser bem intuído pelos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre estão, e que nós outros assim possamos aprender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Com vocês então, o Washington falando sobre o espírito, a interpretação espírita do espírito. Boa tarde a todos, muita paz e vontade. Aqui estamos aproveitando o nosso tempo, essa nossa oportunidade, essa estadia nossa nesse planeta ao qual nós vivemos e procuramos cada vez mais nos aperfeiçoar com ele e a nós próprios. A nossa reflexão hoje, iremos refletir a respeito da interpretação espírita do espírito, porque sempre falamos de espírito, ouvimos na nossa sociedade espírito, ouvimos na nossa história, né, da humanidade, espírito, e isso é importante, esse entendimento, essa compreensão. E na medida que nós estamos avançando a nível tecnológico, né, a partir da nossa inteligência, e cada vez mais nós temos que adentrar e entender espírito com maior profundidade, com maior interesse, porque, afinal de contas, nós somos seres espirituais, encarnados em corpos materiais, desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa solidariedade para com tudo e para com todos. Mas nesse meio em que nós vivemos, tecnológico, rápido, em que as comunicações são, no estalar de dedos, já chegou lá, já estamos falando com várias pessoas em vários locais do mundo, estamos pensando em várias coisas, utilizando vários e vários aplicativos para facilitar a nossa vida. Estamos nos condicionando fisicamente, o nosso corpo, a determinadas posturas que até então, lá atrás, não tínhamos essa postura de ficar em determinado posicionamento durante tantas e tantas horas. Todo esse somatório de coisas, no contexto da existência do espírito, vai somando algum fator, alguma coisa que poderá vir a nos ser benéficas ou nos ser maléficas. E para entender isso, nada melhor do que nós recuarmos um pouco na história, irmos lá atrás e entender, compreender de novo, novamente, para aqueles que já entenderam e compreenderam, mas fazer uma recapitulação de tudo o que nós estamos vivenciando e vivendo e do que nós podemos e já conhecemos. Estamos chegando já ao fim de um ciclo, né, de um ano terráqueo que se encontra aqui. O calendário, a folhinha irá mudar a numeração, mas a alma, o espírito, não irá mudar com o passar do ano, não irá repaginar a folha. Mas existem algumas coisas que sim, ele poderá fazê-lo. Ele poderá trabalhar e conquistar aquilo que até então, nas suas metas, lá no ano passado, nessa mesma data, no último dia do ano, tantas coisas, tantas metas, tantos objetivos a realizar, e adentrou ao ano de 2019. Agora estamos já na porta de 2020. E os nossos afazeres, as nossas metas, os nossos objetivos? Fizemos o que pretendíamos fazer? Aperfeiçoamos aquilo que queríamos aperfeiçoar? Deixamos alguma coisa ainda a fazer? Ou algumas coisas não saíram como nós desejaríamos que saíssem? A vida continua. O ser continua. E novas etapas, apesar da mudança do calendário, continuaremos a fazê-lo. Por quê? Pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, pela nossa inteligência. Atributos imprescindíveis do Espírito. E nesse Espírito iremos, então, navegar pela história, navegar pela reflexão do entendimento que a humanidade tem no Espírito. Na filosofia apresenta 5 interpretações a respeito do Espírito, né? Que o Espírito em latim quer dizer espíritus, ou seja, respira, sopro. Né? Eu ouvi falar de sopro divino, né? O sopro. Então o Espírito é aquele que respira e sopro. E na filosofia tem lá a alma racional ou intelecto.
né? A alma é um ser racional, é o intelecto, é o pensamento, é a ideia. Pneuma, que vem do grego, o sopro animador, aquilo que anima o ser. Um ser corpóreo, um ser incorpóreo, diferente da matéria, né? Não é um ser corporal, material, mas é incorpóreo, é diferente da matéria. Matéria sutil ou impalpável e capacidade pensante. Na filosofia dos pensadores antigos, Sócrates, Platão, Pitágoras, todos eles navegam por esse entendimento, essa compreensão, variando o sentido, variando a sua compreensão até então. E nós imaginamos e entendemos que, desde o início da humanidade, sempre se pensou, desde os povos mais primitivos, que além do corpo material, do organismo físico-biológico, alguma coisa há de existir, alguma coisa há de ter. Por que esse ser tão diferente do outro? Porque o jeito dele agir e pensar e fazer as coisas e de se relacionar é tão diferente? Então a humanidade se debruçou, foi pensando, entendendo e compreendendo isso. E para os filósofos espiritualistas, espírito é um ser dotado de inteligência, sentimento, um ser pensante, os cientistas. Observamos que inteligência e sentimento é algo maravilhoso que nós temos muito. E nós procuramos utilizar a nossa inteligência. Em toda a construção que nós observamos nesse ambiente ao qual nós estamos, é uma construção a partir de uma matéria que já existia nesse globo, nesse planeta, e através da nossa inteligência, e impulsionada pela nossa necessidade de avançar, de evoluir, nós criamos aparelhos, utensílios, móveis, construções. Para quê? Para que nós pudéssemos nos sobreviver, viver, relacionar. Então, tudo que olhamos aqui foi criado, produzido por nós, a partir de uma matéria que já existia. É a utilização da nossa inteligência. Mas, apesar disso, e no nosso entendimento, apesar de termos todas essas coisas que nós podemos tocar e sentir, o sentimento, está sempre junto com as coisas que nós temos, com as coisas que nós produzimos, com as coisas com as quais nós desejamos e com as coisas as quais nós deixamos de lado ou doamos para outro, aquele que não tenha. Esse sentimento de querer, de possuir, para nós, é um exercício de aprendizagem. É um trabalho que o Espírito deve realizar, porque é no sentir que nós nos relacionamos com as coisas e com os seres semelhantes a nós, com os seres vivos que existem na natureza. E é com o sentimento que nós damos o toque da forma de agir com o bem e no bem, ou no mal, no interesse, no egoísmo, na ambição, nos interesses. E nesse caminho ao qual o Mestre Jesus veio nos mostrar há mais de 2000 anos, o nosso irmão maior Jesus, ele veio nos mostrar não só um caminho a percorrer, não só a topografia da existência do espírito, da alma, a trafegar, a caminhar por uma existência terrena, mas sim ele veio trazer que existe o reino de Deus, que é muito mais do que esse plano físico ao qual nós estamos aqui inseridos nesta oportunidade. Jesus veio mostrar o caminho, não um caminho de salvação por ele aqui trazido, mas a informação, o entendimento e a compreensão da salvação de cada um de nós através da providência divina, que a todos nós conduz e nos dá a ferramenta, os utensílios, os fatores e valores necessários para o aprimoramento nosso. E Jesus, nessa sua caminhada, nessa sua exemplificação, que foi curtíssimo tempo, no nosso plano material, mas que tamanha profundidade, que tamanho entendimento e sentimento ele trouxe ao nosso coração, às nossas ideias, às nossas relações, tanto nas relações econômicas, nas relações sociais, nas relações familiares, mas na relação com o Criador e com a criatura que nós todos temos em contato. Com esse universo, com essa dimensão, além desse globo terreno, esse espaço infinito que se expande
Porque nós, com a nossa inteligência, nós podemos conceber e entender esse espaço, que ele está em expansão, pela nossa inteligência. Que existe lógica, existe todo um mecanismo, um procedimento a orbitar cada planeta, cada galáxia, na sua dinâmica, na sua materialidade, na sua transformação, e através da nossa inteligência, nós colocamos, catapultamos equipamentos, aparato tecnológico para ir além da atmosfera terrestre, para ir para esse espaço, viajar nesse espaço, já que nós, espíritos encarnados nesse corpo físico ao qual nós temos, não teríamos nenhuma chance. É incompatível essa nossa trafegar, transitar por esse espaço, nessa condição. Mas, pela nossa tecnologia, alçamos e levamos, mandamos e enviamos telescópios para fotografar, para registrar, para escutar o espaço, esse universo, essa dinâmica que existe aí fora de nós. E nós, pela nossa capacidade de entender e conceber essa magnitude, esse sincronismo que existe, nós entendemos, porque se nós produzimos um relógio, toda a engrenagem, todo o mecanismo, e através do nosso conhecimento vimos toda a rotação da Terra em torno do Sol, esse movimento todo, e esse nosso horário de 24 horas, que de tempo em tempo tem que ser reajustado, porque sempre passa um pouquinho, nós criamos um mecanismo, uma máquina, para poder registrar isso. Essa máquina não se criou sozinha, teve um criador, teve alguém que pensou, que juntou informações, conhecimento e sabedoria para transformar isso em algo necessário, produtivo, ao qual nós usamos no nosso dia a dia para marcar os eventos, nossos compromissos, o nosso descanso, as nossas tarefas, as nossas obrigações. Nós utilizamos o horário, o relógio, para marcar os eventos. Mas a alma, o espírito, está muito além dos eventos do horário terráqueo, mas está na dimensão espiritual. Porque apesar de mudar um calendário, nós continuamos a existir, a pensar. E precisamos sempre estarmos impulsionados, desejosos de avançar, de modificar, de aperfeiçoar cada um de nós. Porque o aperfeiçoamento, ele é infinito. Não é limitado. Como um aparelho, como um livro que tem 200 páginas, e 200 páginas poderá o autor um dia vir e criar outro livro, ou aumentar, será outro livro, diferente deste que aqui está, porque foi aumentado. E nós estamos cada dia, a cada momento da nossa existência, nos reinventando, nos construindo, nos inovando, nos transformando cada vez mais conhecedores de quê? De nós mesmos? Sim, na medida que nós nos colocamos a compreender, a entender o âmago desse ser que nós somos. E desse infinito ao qual nós temos esse campo, esse jardim, esse quintal que Deus, nosso Pai Criador, nos deu. A cada um de nós, encarnados, esses quase 8 bilhões de seres habitantes, a desenvolver as suas capacidades, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua inteligência, o seu sentimento. E aqui estamos, procurando entender e compreender, avançar, cada um no seu passo. Cada um de nós temos o nosso passo nesse avançar durante esse caminho. Mas cada um de nós tem o tom, a velocidade do sentimento que carregamos em nosso coração, dos nossos interesses, dos nossos valores, das nossas virtudes. Virtudes essas que nós conquistamos, trabalhamos por meio do nosso livre-arbítrio. E nesse caminhar, continuaremos pela história a entender e a compreender. Os cientistas materialistas, aqueles que nada acreditam além da matéria, esses cientistas. O espírito é visto como um princípio material, organizado por um conjunto de leis físicas que produziriam, em consequência, o sistema nervoso sede do pensamento. Nesse sentido, espírito é o mesmo que inteligência. Observamos que aqui coloca o espírito como um fator resultante de uma combinação de um organismo que se encontra em que os elétrons, os íons, os átomos e todo componentes minerais, sais minerais, conexões, neurônios, fosse a coordenação disso para que pudéssemos ter inteligência, ter o sentimento, a sabedoria,
a razão, a consciência. Observamos que redunda, diminui esse ser que está para evoluir a esse ser no corpo material, físico, resultante de toda a combinação do seu pulsar, do seu respirar, do seu olhar, do seu sentir e ouvir, através do seu organismo, daquilo que ele alimenta, daquilo que ele se nutre. Mas pensemos e reflitamos sobre isso. Nesse sentido, o espírito é mesmo que inteligência? Nós somos só inteligência? Nós somos muito mais que isso. E podemos ser cada vez mais e mais do que isso, tão somente. Mas na compreensão da matéria, faz sentido. Mas temos que entender que deva ir o cientista além da matéria, além daquilo que é palpável, além daquilo que os microscópios, os telescópios possam ainda enxergar, entender e ser interpretado pelo ser humano. Porque como observamos, o mundo é esse que está aqui. Mas cada um de nós tem uma visão, uma interpretação desse mundo que está aqui. E convivemos junto, no conjunto, no coletivo, aprimorando, lapidando para que a nossa visão, o nosso entendimento desse mundo seja cada vez mais real, cada vez mais palpável. Para quem? Para o corpo físico? Para o respirar? Para o corte de cabelo? Para o corpo mais atlético, forte e resistente? Ou é para a alma, para o espírito, para o seu entendimento e a sua compreensão? E é nesse entendimento que nós vamos refletindo e vemos que é muito pouco para o ser vivente e existencial apenas estar com a inteligência e apenas ser um organismo organizado e que dali resulta alguma coisa. É como pensássemos, fazendo analogia, que o computador, capaz de fazer tantas combinações, tantos cálculos matemáticos, capaz de fazer tantas infrações de segundo, tantos cálculos, ele tem uma inteligência. Ele por si só, ali tem seu ROM, sua memória, e seu HD, a sua capacidade mental, a sua cabeça, seu crânio, e ali está tudo armazenado. Ele consegue resolver todas as coisas, consegue sentir a brisa do vento a passar pela sua pele, e nisso resultar na lembrança de um tempo de infância, ou numa música de um tempo remoto, onde ele sentia a felicidade, ou onde a tristeza abatia sobre ele. Um computador, uma matéria, uma inteligência, pura e simplesmente inteligência, não poderia ter essa expansão, essas qualidades. Então, reduz muito o que podemos ser e que somos. E os conceitos históricos de alma ou espírito, né? Que nós vemos desde a antiguidade, nós já pensamos e refletimos sobre isso que está além desse corpo físico ao qual nos serve e nós somos utilizados para fazer as nossas atividades, os nossos eventos. Então, para os egípcios antigos, né, lá na antiguidade, a alma estava ligada a Ka. Ka para eles é perispírito. A alma estava ligada ao perispírito. Imaterial, a alma imaterial, renasce várias vezes e podia conversar com os mortos. Então, eles já tinham essa compreensão que poderia renascer várias vezes, conversar com os mortos e que existia algo que ligava essa alma, esse espírito, a um corpo material. Existia algo semimaterial para fazer essa interação necessária nesse processo. Para os babilônios, acreditavam que a morte não era o fim da existência. A vida futura era tida como um reino subterrâneo e que todos, indistintamente, iriam falecer para o mesmo lugar, como se fosse subterrâneo que iriam para a terra, todos, indistintamente, ricos e pobres. Pessoas com um corpo perfeito, fisicamente, ou imperfeito, todos iriam para o mesmo lugar na existência. Para os hindus, admitiam a reencarnação do espírito, né? Que o espírito tinha uma existência, preexistia a morte do corpo físico, ou seja, que existia algo além desse corpo que se mantinha ainda a existir, após estar habitando, utilizando desse corpo físico. Para os chineses, o culto dos antepassados indica a crença na imortalidade do espírito, né? Porque eles cultuam muito os antepassados, tem toda uma tradição, todo um paramento nisso. E nisso acreditam o quê? Que os seus antepassados continuam a existir. Existe a imortalidade, mas a compreensão de como se dá e como se é, aí são outros
outros caminhos do conhecimento daquela época que ainda estava muito ainda fosco, opaco, que não tinha ainda a nitidez, mas existia no âmago da humanidade esse sentimento da imortalidade. Todos esses pontos, esses grandes lugares do mundo, né, babilônios, egípcios, hindus, chineses, ou seja, nós estamos falando aí de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos, a compreensão vindo de lá de trás. Nós vimos como nós, pela nossa capacidade, já pensando sobre isso, algo além do corpo físico, e cada um fazendo as suas ilações, a sua compreensão de acordo com o quê? Com a sua cultura, com o seu modo de viver, com toda a sequência histórica de trabalho, da sua organização social. Tudo isso vai formando o quê? A visão de mundo, a visão de realização, de contexto do mundo e do que está além desse mundo. O que é o Espiritismo? O que é o Espírito segundo o Espiritismo? Há dois elementos gerais no universo criados por Deus: Espírito e matéria. Esse assunto nós, em nossas reuniões, nas palestras doutrinárias, nós sempre desenvolvemos esse assunto, sempre batemos nesse ponto que é crucial, né? Em todo o universo tem Deus, Espírito e matéria, né? E isso é importante para nós distinguirmos, porque o Espírito ele é distinto da matéria, ele é um ser incorpóreo. Então observamos já aí uma divisão nesse processo de setor. O perispírito ele é semimaterial. E o corpo ele é matéria. Mas o corpo, além de ser matéria, ele se faz necessário a ele um fluxo, o princípio vital. Esse princípio vital, da onde que ele é retirado? Do fluido cósmico universal, em que a ciência, que as pesquisas cada vez mais irão entender, compreender, chegar cada vez mais perto desse entendimento. Porque nós sabemos hoje pela ciência, a ciência chegou a esse ponto de compreender que o espaço, o universo, não está vazio, não está oco. Entre um astro e outro, entre um planeta e outro, não existe um espaço vazio, por só ter silêncio, mas existe algo além disso. E nesse processo nós vemos que o corpo, o organismo físico, precisa desse princípio vital, necessário. E nós vamos entendendo que é distinto o espírito da matéria. Mas quando o princípio vital se extingue do corpo físico, esse corpo que nós utilizamos, os seres animados, se extingue, automaticamente o que acontece? A alma ela vai se desprender desse corpo, desse instrumento que até então lhe servia para o seu aprendizado para o seu treinamento e aperfeiçoamento na sua evolução. O estado natural do espírito é ser livre, de viver no plano espiritual, no qual o espírito mantém sua personalidade e suas características individuais. Outro ponto que nós desenvolvemos através do conhecimento da doutrina espírita, esse mundo espiritual. Sempre falamos, nós aqui estamos temporariamente, de passagem. O nosso ambiente, o nosso habitat natural é o plano espiritual. O planeta, os planos materiais, são lugares onde nós nos inserimos nesse processo de evolução, de progresso do espírito, porque fomos criados simples e ignorantes, para desenvolvermos, para aprimorarmos, aprendermos tudo aquilo que a alma necessita para a sua evolução. E a providência divina nos dá a todos aqueles e todos os seres que fazem parte dessa transformação desse reino. Então, nesse processo, nós compreendemos muito bem que a personalidade e suas características individuais continuam. E nisso nós atentamos. Desencarnou, morreu, virou santo, vai descansar, vai ficar num espaço esperando a ter uma próxima oportunidade para encarnar de novo? Não vai ficar esperando, porque é lá que é a nossa pátria, é lá que é o nosso ambiente natural. Nós aqui estamos temporariamente. E ao retornarmos ao mundo espiritual, não modificamos por estar no mundo espiritual. Não ficamos nem bons espíritos, nem maus espíritos. Não ficamos sábios, conscientes, sabendo tudo o que está acontecendo, e nem ficamos toscos, ignorantes, embrutecidos por isso.
Porque nós somos o que somos e como fazemos, como sentimos e como pensamos, aqui e agora. Assim como os nossos sentimentos, nosso entendimento, a nossa compreensão de vida, de existência e de relação conosco e com o próximo, quando nós aportarmos, fazermos o nosso passamento para o mundo espiritual, o nosso entendimento, a nossa compreensão será a mesma. Mas com a maior compreensão, à medida que vai se passar aquele período de perturbação, todo o entendimento e conhecimento que até então estava temporariamente esquecido por nós, mas não perdido, não apagado por nós, começa a retornar todas as nossas conquistas, os nossos afazeres, as nossas capacidades, as nossas habilidades, todas elas estarão junto conosco, porque todas as existências são solidárias. Faz um processo. Não estamos sempre iniciando uma nova encarnação e começando do zero. Não. Como uma agenda que nesse ano ela está limpa. A agenda ela começa do zero, mas nós não. Nós temos todo um lastro de existências, de experiências, de vivências, que nós vamos imprimir nessa agenda, nesse novo ano que se inicia, a nossa visão de mundo, o nosso sentimento, os nossos afazeres, as nossas conquistas, as quais nós pretendemos ter, os nossos compromissos conosco e com o próximo. Tudo isso estará impresso ali pelo ser espiritual que vive, que existe e que, através de sua atitude, do seu entendimento e compreensão, ele age pela vontade nesse mundo material ao qual nós estamos. As reencarnações, por mais numerosas que sejam, são sempre temporárias. Sim, e quando nós estamos aqui, às vezes parece que são eternas, principalmente quando estamos passando por um momento de sofrimento, de angústia, de saudade, né? Então parece que é imensa, que não acaba mais, mas só que elas são temporárias, porque nós estamos num tempo relativo, regido por um astro, o Sol, pela nossa Via Láctea, por um período relativo e pequeno. As interações do espírito com o corpo físico se dá necessariamente através do perispírito. O perispírito é outro assunto, outro tema que nós desenvolvemos ao longo da nossa jornada, ao longo do ensinamento da doutrina espírita, falando, explicando, trazendo para nós esse perispírito, esse liame, esse laço, que faz com que nós, o espírito, possa interagir na matéria, a utilizar como mecanismo, ferramenta de evolução, como ele se dá, como nós fazemos a interação conosco e com esse mundo espiritual que está perspassando por nós, interpassando por tudo, que está presente em tudo. Que não pensemos que a nós fazermos o passamento, ao retornarmos ao mundo espiritual, achamos que o mundo espiritual fica lá na galáxia de Centauro III, ou lá não sei aonde. Não. O mundo espiritual está aqui, está em tudo, está em todo o universo. Porque o espírito, à medida em que ele evolui, ele compreende a sua potencialidade, a sua capacidade. E através, por meio de realizar isso, pela sua elevação moral, através do pensamento, ele pode estar em todo e qualquer lugar, num átimo de segundo, mais rápido que a luz. Então não está lá, está cá. Então o espírito, ao desencarnar, ele não fica lá no mundo espiritual, não, está entre a gente, interagindo com nós, espíritos encarnados, nesse processo de reajuste, de tratamento, de evolução de conhecimento e experimentação daquilo que nós podemos fazer, conhecer e atuar para nosso crescimento e evolução. Para a doutrina espírita, espíritos são a individualização do princípio inteligente. Esse princípio inteligente, aí tem aqui, a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos ainda por nós. Na doutrina espírita diz, como se deu essa formação, qual é a propriedade íntima ali do espírito? Ainda não conhecemos ainda, é desconhecida para nós. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ele se nos revela pelos seus atos. Então é pelos atos que nós vamos nos revelando o quê? A nossa capacidade, a nossa índole, as nossas virtudes, o nosso saber, o nosso conhecimento, a nossa forma de interagir. Mas a propriedade, assim como nós identificamos a propriedade da água,
através da sua fórmula química, ainda não conseguimos fazer isso com o Espírito, com essa propriedade. Mas nós temos muito o que pensar e fazer e realizar com o que nós já sabemos e o que podemos fazer. E o que a doutrina espírita nos traz como informação, como revelação, como uma compreensão que lá de trás, já a humanidade já começava a pensar, a entender, ainda de maneira equivocada, ainda nebulosa, mas cada vez mais, através do nosso esforço, entender e compreender a vida, nós vamos entendendo, interagindo e aperfeiçoando esse nosso conhecimento do que é o Espírito, do que é a vida. Deus e a sua capacidade, a sua onisciência, a sua onipresença. Do reino material, mineral, que nós temos em nosso planeta, que nós utilizamos e manipulamos para transformar em coisas que sejam úteis para nós, começou tudo através de quê? Da nossa capacidade, do nosso pensamento. Utilizando a nossa inteligência, impulsionada pela nossa vontade, nós agimos e construímos e criamos. Quantas coisas nós criamos a partir da nossa necessidade, do nosso interesse? Quantas a partir do nosso egoísmo, da nossa ambição? Mas quantos também através da nossa capacidade de solidariedade, de amor, de trabalho, de realização? Não realização única nossa, solitária, no canto, mas a realização que se expande para todos e a todas as pessoas e a todas as criaturas que existem nesse planeta e que merecem o nosso respeito, a nossa atenção nessa cadeia infinita de processo de transformação, de evolução, como diz, do átomo ao arcanjo. Nada no universo foi feito por acaso, nada no universo foi feito sem valor, sem uma utilidade para ser servida, para resultar num processo de inovação e transformação de tudo que existe. E nessa compreensão, nós perguntamos sempre. E sempre somos perguntados, por aí afora. E vimos pessoas também perguntando, quem somos nós? Na realidade, quem somos nós? Por meio dos estudos que nós fazemos ao longo dos tempos, de debruçarmos e refletirmos à luz da doutrina espírita, nós conseguimos já a tocar, a sentir esse quem somos nós, cada vez mais com segurança, com firmeza, com compreensão da textura, do peso específico, do que ele pode nos fazer e tornar a compreender. E a doutrina espírita nos mostra o espírito, quem somos nós? Nós somos espíritos. Só espíritos? Mas nós somos espíritos com capacidades, com atributos interessantíssimos. Nós temos a inteligência, uma inteligência que não está no corpo físico, não está na biologia, na estrutura orgânica. Não está ali. Nós temos o espírito, a inteligência, nós temos o pensamento, nós conseguimos pensar. Nós conseguimos pensar no presente ao fazer um movimento e agora e pegar esse controle aqui. Nós podemos pensar algo que aconteceu conosco, ou que aconteceu com alguém, conseguimos pensar no passado, reprisá-lo, voltar a trazê-lo para o presente, ao senti-lo, ao pensar, ao jogar as nossas impulsões de sentimento, de aflição, de ternura, de alegria, de tristeza, de empatia, de tudo isso, ao pensar no passado. Mas nós, através do pensamento, conseguimos também ir à frente, adiante, pensar no futuro, algo que ainda não existe, algo que irá existir a partir do presente, que é constante, que é atual e que está sempre com o Espírito. O Espírito está sempre presente. E nós conseguimos pensar em algo que não existe, mas através da nossa inteligência e por meio do pensamento, nós começamos a maquinar aqui na ideia. Tem que fazer isso. Existe ali uma necessidade. Está acontecendo algo ali e precisa de uma necessidade. Eu vou construir um aplicativo. Vou construir um utensílio para ajudar aquela pessoa a fazer aquele procedimento. Vou construir várias coisas a partir da necessidade. Porque não podemos construir algo antes da necessidade, porque será uma coisa obsoleta. Isso aqui existe para quê? Isso aqui é para fazer isso e aquilo, mas alguém precisa disso hoje? Não. Então a necessidade está sempre à frente e depois nós construímos aquilo para poder superar essa necessidade. Então o pensamento do Espírito consegue fazer isso.
esse princípio inteligente já consegue fazer isso. Esse pensamento que vai no passado, presente e futuro, nesse jogo, nessa transformação em que o sentimento está sempre presente. Mas de tudo isso, mais um atributo, a vontade. Observamos aí a sabedoria divina. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque podemos ter inteligência, podemos ter pensamento, pensar no passado, no presente, no futuro. E podemos ficar sentados. Podemos estar com todo o conhecimento, toda a informação em nossa mente, mas estarmos parados, estáticos, sem agir. Por quê? A vontade. A vontade precisa ser trabalhada, sempre constante. É como a água, que não pode ficar parada. Tem que estar fluindo, correndo, gerando energia, criando, transformando. E pela vontade, esse atributo imprescindível do Espírito, cada vez mais, em algumas pessoas está faltando, está meio que rarefeito, tem que fazê-la a entender, a compreender a dinâmica e os atributos que tem o Espírito imortal, que sobrevive à morte do corpo, um ser espiritual, que a vontade tem que estar sempre ali, sendo cuidada, regada, trabalhada, e para isso tem que buscar e ter estímulos dentro de si e estímulos da coletividade, porque vivemos em coletividade, não é à toa, não é por acaso, porque não somos estrelas, sim, cada uma distante uma da outra, há milhares e milhares de anos-luz. E quando uma olha para a outra, ela está vendo o passado, está vendo a luz que foi emitida há milhões, há centenas de anos anterior, emitida, e ela emite a luz dela. Nós não somos estrelas, seres materiais, somos seres espirituais. E com a necessidade de ter a vivência e conviver nesse coletivo, nesse processo de laboral, de transformação, de crescimento, de busca, de aperfeiçoamento. E nesse processo nós vemos o quanto uma mãe, com seu filho, por mais cansada que ela esteja, pela sua saúde e pelos afazeres, se um filho está doente, ela não mede esforço. Ela não vai pensar que tem que andar 7 léguas para chegar a um pronto-socorro. Ela não vai pensar que a injeção, o medicamento que o filho terá que tomar é amargo, vai espetar. Ela pensa assim, e reunir suas forças e a sua vontade, essa força que vem de dentro, trabalhada, transformada. São princípios, são valores, oportunidades que o Mestre, o nosso Criador, dá a cada um de nós de buscar. Isso tudo pelo sentimento, pela nossa solidariedade, pelo nosso interesse, por tudo aquilo que faz com que a nossa vontade se mova, se mexa, vá, levante, transforme, procure, cresça. Entenda, compreenda, busque cada vez mais entender aquilo que parece óbvio. Entenda mais que nem tudo é tão óbvio. E quando está muito óbvio, cuidado. Alguma coisa pode estar escapando ao seu olhar, ao seu entendimento. Procure entender e ver a opinião do outro. Procure compreender a visão do outro nessa transformação. Para aí poder, não cada um sentir a mesma coisa que o outro. Porque podemos olhar para algo e ficarmos maravilhados com o pôr do sol, lá no arpoador, que maravilha, e batemos palmas. Mas cada um que estão ali naquela pedra ali, vendo aquele pôr do sol magnífico, tem um sentimento, aquilo lhes traz um prazer, uma sensação, uma imagem, uma memória, uma relação com a natureza, uma relação com uma pessoa a qual ele tem carinho, uma sensação que for. Sensações diferentes que são individuais para cada um de nós. Mas todos estamos olhando para o pôr do sol, juntos, sentados, em pés, alegres, sorrindo, alguns tristes, mas estamos ali juntos, entendendo e interagindo entre nós, nesse processo de crescimento. E quem somos nós? Quem somos nós? Somos espíritos. Espíritos imortais. Espíritos no processo de evolução, de progresso, de crescimento, a caminho. A caminho de quê? Da evolução do sentimento de amor, de trabalho e de solidariedade, em busca de uma harmonia, de aperfeiçoamento, em busca de uma dimensão cada vez maior, que não seja apenas a nossa circunvizinhança aqui na nossa cidade, não seja apenas o nosso planeta Terra, mas seja esse universo imenso que nós podemos trafegar, ir para todos os campos e nos maravilharmos com as constelações
nos maravilharmos com tudo aquilo de belo e bom que vimos, e tudo aquilo que podemos ajudar com o nosso conhecimento, com o nosso recurso, com o ponto que avançamos e chegamos a esse entendimento. E nesse processo de compreensão filosófica, científica do Espírito, chegamos na questão moral, a qual Jesus, quando aqui esteve, nos trouxe um banquete de informação, de conteúdo, de exemplificação, ao qual fez o povo sentir. E nós, 2000 anos depois, nós ainda sentimos ao ler uma parábola, uma passagem, um ensinamento, um tratamento que ele fez a um ser naquela época, a forma como ele fez, a forma que após ele fazê-lo, ele se dirigiu à pessoa e falou com aquela pessoa. Todo esse olhar, esse entendimento, esse carinho, esse cuidado, essas informações, nós podemos ver e utilizar e agir com elas. Porque conhecimento, informação, nós temos de montão nesse mundo, no universo. Mas transformar isso em sabedoria e interagir, entronizar em nós e vivenciar isso, é outra parte, é outra folha da nossa agenda que nós devemos cada vez mais caminhar e palmilhar. Que Jesus, por meio dos seus exemplos, das suas informações, possamos nós, todos nós, refletirmos a cada dia da nossa oportunidade aqui ainda encarnados, de refletir e procurar agir. Da onde que nós podemos, do ponto que nós podemos, da força que nós podemos tirar de nós para agir, entender cada princípio, cada sentimento, cada resolução e reflexão que o Mestre trouxe para nós da vida íntima do ser espiritual, de Deus e das nossas relações no meio em que vivemos. Uma boa tarde a todos e que possamos continuar cada vez mais firmes e fortes e cada vez mais com olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entender e compreender o que está por trás da tela de cristal, a tela de LED que está à nossa frente. O que se encontra por trás desse ser que se espelha, que se vê diante de situações da vida em que muitas coisas físicas não supera, não nos traz calma, não nos traz paz. Mas às vezes é um ombro amigo, uma palavra amiga, um sentimento, um olhar que nos traz uma segurança, uma força. Uma boa tarde a todos.